Damos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos, o pensamento é força criadora, eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Lembrando que semana que vem nós teremos outra aula, né? Houve um pequeno reajuste aí no nosso calendário. Na semana que vem, a aula do Armando falando sobre a doutrinação, o acolhimento, sobre isso que a gente trabalha bastante aqui, e é uma aula bem prática mesmo. Então, agora eu passo a palavra ao nosso querido mestre Levi. Obrigado. Boa noite a todos que estão aqui presentes, também todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Agradecer primeiramente o convite que foi formulado para estar aqui, longe de dar uma aula, mas trocar experiência, digamos assim, que eu acho que é mais fácil de compreender. Espiritismo é interessante, né? Quando falam, a gente ou vem pela dor ou pelo amor, eu acabei vindo pelos dois, né? Já que estava doente e vim junto com a Suzel no mesmo dia, então foi uma excelente coincidência. Agora, mais do que isso, no mundo espírita, a gente começa a viver só depois que a gente começa a entender, né? A gente começa a estudar efetivamente. E eu, obviamente, comecei primeiro conhecendo o fenômeno espírita lá atrás, na Umbanda, ainda, da minha família. Depois, com o tempo que a gente começa a frequentar, começa a estudar, começa a trabalhar, aprimorar ainda mais. Então, é um eterno aprendizado que a gente faz, que a gente passa. Então, cursos como esse que a gente está frequentando, que a gente está preparando, que está fazendo, que está aprendendo junto, é muito bom, porque nos força a estudar. Que uma das melhores formas de aprender é você aprender até com a finalidade de passar adiante, né? Afinal de contas, conhecimento, da mesma forma que o amor, é aquele que quando você divide, você acaba multiplicando em vez de diminuir. Então, quando você estuda para passar, fortalece ainda mais, sedimenta ainda mais o conhecimento. O tema de hoje, mediunidade de cura. É um tema que eu gosto bastante, até por conta dos trabalhos, a minha primeira atividade, não só como estudante, estudioso da área espírita, mas como trabalhador, efetivamente, foi justamente na cura, né? Então, uma experiência até compreender e passar a estudar ainda mais, não para que simplesmente viver o fenômeno, mas para compreender e ver que realmente o quanto que é bom, o quanto que o conhecimento fortalece e o quanto que isso é bom para nosso crescimento, aprendizado, para nossa evolução. Tema de hoje que me coube: mediunidade de cura, princípios do magnetismo, irradiação e paz. Tema de aula, do modo geral, só para ter uma noção do que vai ser passado, mesmo que rapidamente. Mediunidade de cura, conceito, o que é magnetismo, breve histórico, mesmerismo, diferença entre magnetismo e passe espírita, conceitos e diferentes tipos de passe, passe e irradiações à distância, diferença entre passes espíritas e outras modalidades de cura pela imposição das mãos, reiki, jorei, longe de esgotar a matéria, né? Mas sim ter uma noção no sentido de despertar em cada um o interesse em aprofundar ainda mais o assunto. Veja como se fosse um aperitivo para um prato principal que vocês vão ter que ir atrás para estudar e aproveitar melhor. Vamos lá, então. Objetivos da aula: compreender o conceito de mediunidade de cura dentro da doutrina espírita, identificar as diferentes formas de mediunidade de cura e discutir a importância da mediunidade na cura na prática espírita. Mediunidade de cura. Vamos pensar o seguinte: capacidade de um médium de servir como intermediário entre os espíritos superiores e os encarnados, facilitando a transmissão de energias curativas. Não se limita apenas à cura física, mas também abrange a cura emocional e espiritual, reconhecendo a interconexão entre o corpo, mente e espírito. Ela guarda a relação entre a cura física e espiritual, enfatizando que a saúde do corpo está interligada à saúde do espírito. Um dos mentores, quando
dos estudos que já passei por aqui, explicando o quanto que o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, eles estão entrelaçados e o quanto que um depende do outro. Aquela expressão mente sã, corpo são, mais do que nunca está interligado. Numa visão bem rápida, temos que pensar o seguinte: temos nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual maior, a energia. Nosso corpo físico, fruto de um pedacinho do nosso pai, da nossa mãe, nosso DNA formado. E dessa formação de DNA também os defeitos desse corpo orgânico, que pode ter um probleminha de pressão alta, um problema de diabetes, um problema no rim, um problema de artrose, um problema na vista, que seja. Que se tiver uma vida regrada, educada, nunca vai despertar esses probleminhas que estão lá no nosso DNA. Da mesma forma que temos esse corpo físico imperfeito, temos o nosso corpo espiritual também com as suas imperfeições. Falta de gratidão, ódio, raiva, ciúmes, inveja, orgulho, tantas e tantas imperfeições que podem ter por aí que nós temos que também aperfeiçoar. Corpo físico, hora que dói, vamos no médico, no mundo físico, faz vários exames, receita os remédios, ok. No nosso corpo espiritual, como que nós percebemos que algo está errado? Uma das formas de perceber isso, vamos fazer uma comparação meio esdrúxula, mas você está dirigindo o carro, acende a luzinha vermelha da gasolina. Você fala, não adianta ficar com raiva da luzinha. Eu tenho que parar e abastecer, senão lá na frente eu vou parar numa situação que não vai ser bom. Então, no momento em que algo no meu espírito, no meu corpo espiritual, não está adequado e eu não percebo isso, ele vai usar o meu corpo, que vai ser o meu painel de instrumento, para mostrar que alguma coisa está errada. E onde que ele vai mostrar isso? Naquelas falhazinhas de DNA que eu tenho. Então, às vezes, problemas que eu tenho nas costas, alguma coisa que está tendo, que é de família, até que seria propenso, posso até estar fazendo exercício, começa a vir aquele peso nas costas, tal, questão de insegurança que não começa a andar, essa energia que não é boa, acaba descarregando alguma coisa no organismo. Então, quando o nosso organismo tem alguma coisa de errado que a gente sente, muitos vai no médico, faz exame de fio a pavio, não acha nada. Vai ver alguma coisa ligada ao espiritual. Então, quando começou aquela dor, aquele mal-estar, procurar pensar também nessa época como que estava a vida, como que estava o perdão, a caridade, o que estava acontecendo, para tentar fazer essa ligação. Muitas vezes aquele mal-estar físico passou a aparecer depois do momento de algum desencarne, de alguma situação, de um desemprego, problema de relacionamento. Então, muitas vezes, realmente uma coisa está ligada com a outra. Que aquela doença que surge no corpo físico sirva de alerta, um sinalzinho vermelho. Opa, o que no corpo espiritual que pode estar errado? E já servindo de dica, assim como o médico vai me pede um monte de exame quando eu estou com alguma coisa física, como que eu sei o que pode estar errado no corpo espiritual? Também uma orientação do mentor foi o seguinte: abra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, item Homem de Bem. Aquele elenco do homem de bem, uma página e meia, quase duas. O homem de bem é aquele que, se for chefe, age assim. O homem de bem é aquele que, na caridade. Aquele homem de bem é aquele tem um elenco, cada linha diz o que se espera do homem de bem. Pega esse capítulo e lê. Primeira frase, nota de 1 a 10. Ah, eu acho que eu estou no 3 aqui. Segunda frase, a nota, eu acho que eu estou 5. Caridade, opa, não, estou 6. Opa, como chefe, estou 1, né? Você termina de fazer esse elenco, você vai ter o resultado da sua saúde espiritual. E você vai ver ali o que está precisando melhorar. Faz isso não só com você. Daí você pega uma pessoa que também convive com você e pede para ela também fazer a seu respeito. E faz essa comparação, para ver se a sua avaliação também é a avaliação do outro. E principalmente naquilo que bater, você ter o resultado do exame do que você está precisando melhorar na sua vida para acertar o seu corpo espiritual. É uma forma, porque você vai no médico, você que diz para o médico, está doendo assim, está doendo assado. Ninguém melhor do que você para saber perceber onde é que está, onde é que você está sofrendo, onde é que está apertando realmente o calo. Livro dos Médios, capítulo 10, 175.
Diremos apenas que este gênero de mediunidade, a de cura, consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Bom, mediunidade já é uma coisa interessante, né? Que a gente, mesmo sem compreender, temos que pensar o seguinte: às vezes a gente imagina que para a gente compreender, entender de uma forma mais eficaz, a gente tem que esgotar a matéria. Não é o fato de nós não sabermos, não temos um conceito, uma definição, que é muito mais que um conceito, sobre um assunto que significa que a gente não possa compreender. Se a gente chegar e fosse, defina a palavra amor. O que é o amor? Daria para escrever livros, filmes, obras sobre o amor. Agora, mais do que isso, mesmo não sabendo esse conceito todo, mesmo não sabendo toda essa enciclopédia, eu sei o suficiente para saber onde tem o amor, que pode estar num gesto, numa palavra, numa ação. Sei também perceber quando não tem o amor, no momento de ódio, de raiva. Sei que muitas vezes o silêncio pode ser uma expressão de amor. Então não vamos nos preocupar com os conceitos em si, porque aí depende do vocabulário de cada um, da cultura de cada um, do tempo de cada um. Se pararmos para pensar lá atrás, onde Malemar havia escrita os vários povos, o vocabulário, a quantidade de palavras daquele povo, era infinitamente melhor do que nós temos hoje. Mesmo hoje, o português tem uma quantidade de palavras, o inglês uma quantidade menor, o alemão já é aquela loucura. Então, mesmo hoje, a forma de conceituar diverge. Então, não vamos nos apegar no conceito, tal, mas sim na percepção. Então, mediunidade, puxa vida, é um dom que todos têm, porque é inerente a nós, é inerente ao nosso espírito e não temos nenhum encarnado aqui, só carne sem espírito. Mediunidade, então, nós que acabamos convivendo na casa espírita, que estudamos esse sentido, sabemos da existência dos dois mundos, do mundo espiritual, no qual a gente não se desliga, e do mundo físico, que agora a gente está aqui desperto, acordado, mas que basta a gente deitar e dormir, enquanto o corpo descansa, a gente se mantém no mundo espiritual, sem essa necessidade. E mais do que a existência dos dois mundos, nós, na qualidade de médiuns, conseguimos interpretar e saber da existência desses dois mundos e manter o contato com esses dois mundos. E quando a existência, esse contato, se presta justamente para melhorar, aprimorar e, o principal motivo agora, a cura, a melhora, não só do corpo físico, mas do corpo espiritual, isso então, é ainda mais importante, ainda mais gostoso. Princípios da mediunidade de cura. Não tem como alguém fazer o bem, como é a cura, não estando bem. Amor e caridade. A base da mediunidade de cura deve ser sempre o amor e a caridade, conforme ensinamentos de Jesus. Quem não ama, sabe? Quem não tem amor no coração, quem não quer ter o bem, fazer o bem, quem não está disposto a se doar para o bem do outro, pensar no próximo, não tem como praticar a mediunidade de cura, não tem como exercer, desenvolvê-la sem ter amor e caridade, sem praticar o amor e caridade. É impossível, não que seja impossível, mas com certeza enfrentará mais dificuldade. Temos que pensar o seguinte: a gente somos uma barra de ferro, que se for um pouquinho afiada, poderá cavocar e fazer um buraco no chão, que se afiar ainda mais, pode se tornar uma faca, que se afiar mais ainda, pode se tornar uma faca de churrasco, que se afiar mais ainda, pode se tornar um bisturi. Afiar mais ainda, se duvidar, para cortar uma corna, aquela coisa assim. Nós vamos estudando e vamos nos preparando e vamos nos aprimorando. E conforme nós vamos melhorando a espiritualidade, vai vendo a situação que nós estamos, e aí, obviamente, vamos subindo de nível, mais dificuldade, mais trabalho, mais conhecimento, mais aprendizado, que é a evolução. Alguns de uma forma mais rápida, outros nem tanto, mas não tem como ficar parado. Então, podendo aproveitar, realmente vale a pena. Preparação do médium.
a importância da educação moral e espiritual do médium para que ele possa atuar de forma eficaz e responsável, né? O médium, obviamente, aquela velha história, é cobrado um pouco mais da gente? Porque a gente sabe das consequências. A ignorância é um santo remédio, alguns dizem. Porque quando você faz uma coisa errada sem ter o conhecimento, tudo bem, tem lá seu perdão, o erro, a falha, faz parte. Mas, para quem sabe que está errado, para quem sabe das consequências dos atos, para quem sabe do quanto é custoso ao exercer o livre-arbítrio de uma forma errada, e mesmo assim vai lá e age errado, a cobrança acaba sendo, de certa forma, maior. Então, mais do que nunca, o médium, aquele que se dedica à cura, que sabe justamente das consequências, sabe da importância da fé do paciente que deposita no tratamento espiritual a cura dele. Então, o médium de cura ele tem que realmente estar preparado nessa parte. Conexão com o mundo espiritual. A necessidade de estar em sintonia com os espíritos benfeitores que atuam na cura, né? Não basta estudar, nós temos que estar presente, temos que trabalhar, né? Não adianta querer só viver o fenômeno. A gente tem que realmente aprender cada vez mais. Ética e responsabilidade. Junto com o conhecimento, tem a responsabilidade também. Não tem como escapar. Limites da mediunidade. Reconhecer que a mediunidade de cura não substitui a medicina convencional, mas pode ser um complemento. É aquilo que a gente falou, o corpo físico tem um problema que necessita dos cuidados físicos, já que isso aqui é um mecanismo biológico. Isso tem que ser cuidado. Temos o corpo necessário para as nossas provas que tivemos que passar. Nada mais, nada menos. Temos o necessário e temos que cuidar dele. E para esse corpo biológico, a medicina terrena está aí. A medicina terrena não seria passada, não seria ensinada se não fosse para ser usada também para cuidar desse corpo, né? Consentimento. O paciente deve estar ciente e consentir em receber a cura respeitando o seu livre-arbítrio. É importante que a pessoa queira se curar, porque a primeira cura está justamente na cabeça. Se a pessoa não procura um médico, não quer se curar, aí é complicado. Isso não significa que a gente não possa praticar alguns desvios para curar. Vamos imaginar aquela pessoa que é reticente, que não quer virar uma casa espírita, e mesmo assim a gente quer ajudar de alguma forma. A gente percebe que está precisando de uma energia boa, mas ela tem aquela blindagem. Será que essa blindagem daquela pessoa, ela realmente ela não está aceitando nada em nenhum outro momento? Vamos pensar que existem momentos que ela está literalmente aberta a receber, que ela percebe que necessita de alguma coisa. Alguns momentos, quando ela vai beber uma água, às vezes aquela pessoa que está com problema tal, você não quer trazer, aquele momento que ela vai tomar água, você está olhando para ela, você está olhando para aquela água, você está fluidificando aquela água, depositando toda a energia, todo o amor necessário para a cura, para a saúde daquela pessoa, para que ela melhore. E aquela pessoa, mesmo não percebendo tudo, ela pega aquela água, ela está com sede, com certeza essa energia vai para ela. Isso pode ser na alimentação, na hora que ela está comendo. Pode ser na hora que você está preparando a alimentação para ela. Ela pode não estar percebendo tanto, mas ela está recebendo aquela energia. Da mesma forma, às vezes a pessoa está tomando banho, que aquela energia daquela água limpe todas as impurezas, leve tudo que não é bom para aquela pessoa, que leve embora os maus pensamentos, as energias que não são boas. E ao mesmo tempo que aquela água despeje sobre ela alegria, felicidade, bem-estar, momentos de descontração, que seja a melhor pessoa no mundo. Porque mesmo ali, na hora que ela está embaixo do chuveiro, mas ela está recebendo aquela energia mesmo sem perceber. Então, mas só que naquele momento ela está aberta a receber. Então temos que aproveitar essas brechas, justamente para depositar essa energia. Autocuidado do médium. A importância de cuidar da própria saúde espiritual e emocional do médium. Isso é importante. Às vezes, mais uma vez, no atendimento fraterno, trabalhadores que às vezes se esquecem que estão ali para trabalhar, vão ter contato com situações, mas acabam puxando para si aquela responsabilidade, se apegando às vezes do problema daquela pessoa,
Não que não tenha essa compaixão, não que não tenha simpatia, mas é importante que ao terminar o atendimento se desligue e faça a sua limpeza. É mais do que recomendável durante o atendimento, né, na maca, a hora que sai um paciente e deita outro, não basta simplesmente chegar ali e tirar eventualmente um pó, alguma coisa que ficou. Tem a pressa ali para limpar e tirar as energias daquele ambiente, para que aquele paciente, as energias dele não passem para o próximo paciente que vier ali. E mais do que nunca, que os problemas eventualmente daquele paciente, para que não passe também não fique contigo. Então é importante, ao entanto, pedir a proteção ao início do trabalho, mas ao final também se livrar dessas energias. Porque senão, se não bastasse os nossos próprios problemas da nossa evolução, a gente acaba carregando dos outros. A gente vai perceber isso na coluna, aqui. Então, realmente, é bom a gente compreender que, até por ter esse contato com energias não boas, as energias negativas, que a gente vai fazer a limpeza, vai buscar a cura, até por conta disso a gente tem que se proteger também. Temos que ter em mente que, ao final de cada atendimento, aquela energia não boa, ela não fique com a gente. Isso é importante. Magnetismo e mesmerismo. Magnetismo, força física que atua entre os corpos devido às suas propriedades magnéticas. No contexto espiritual, é visto como uma energia vital ou fluido que pode ser utilizado para curar e equilibrar as energias do corpo. Vamos pensar na força de gravidade. Não sei como é que funciona a força de gravidade. Como é que a gente não sai voando pelo espaço aí? Não sei como que ela funciona, mas eu sei que eu consigo permanecer em pé aqui por conta dela. Não sei como é que funciona a transmissão do celular, do Wi-Fi, que eu não vejo essas imagens, mas chega um vídeo, tudo na mesma hora. Dá para acompanhar qualquer lugar do mundo. Se duvidar, até fora, no espaço. Eu não sei como compreendo isso, mas sei que existe isso daí. O magnetismo tem esse fluido universal que existe, que nós ainda não temos toda aquela compreensão que deveria, mas que com certeza ele existe. Só que não só existe, ele também pode ser utilizado. Mesmerismo, desenvolvido por Franz Anton Mesmer, médico alemão do século XVIII, prática que envolve a manipulação do fluido magnético para tratar doença. Mesmer acreditava que a saúde dependia do equilíbrio desse fluido. Então, peraí, então esse fluidão que está em tudo, eu posso utilizar isso para me tratar, para curar esse corpo, não só o físico, mas também o espiritual? Sim, a origem de tudo está aí. Como que eu vou então pegar e trabalhar isso daí para aprimorar? Como que eu vou manipular as energias de tal forma que isso possa ser utilizado para a cura dos meus males físicos e espiritual? Os males físicos são preocupantes? São, sim, temos que curar. Mas esse corpo físico aqui tem mais alguns anos, a consequência desse corpo biológico, com o desencarne, tal qual os outros corpos que nós já tivemos em outras vidas, é voltar a esse fluido universal. Então, existe uma preocupação com esse corpo físico para dar conta das provas que temos que passar. Mas a consequência dele a gente sabe. Agora, o nosso corpo espiritual, opa, isso realmente a gente vai levar. Esse conhecimento a gente vai levar, essa evolução nós temos que carregar. Então, esse fluido universal também se presta a isso. E esse mesmo fluido universal, então, vai servir também então, para essa cura do nosso corpo espiritual. Princípios. Magnetismo. Baseia-se em princípios científicos e pode ser observado em fenômenos naturais, como magnetismo terrestre, eletromagnetismo. No espiritismo é associado à transmissão de energias espirituais. A gente percebe, a gente sempre está acostumado em casa espírita, vamos tomar passe. A energia dos médios, a energia dos mentores, aquela energia coletiva que a gente percebe, aquela expressão,
a felicidade de um, a felicidade de todos. A carta não é para você na psicografia, mas você sente aquela energia como se o neto fosse seu. Puxa vida, isso daí é importante. No espiritismo, a energia conta muito para a gente. No mesmerismo, enfatiza a influência mental e espiritual sobre o corpo físico. Enquanto o magnetismo vê uma forma mais globalizada, mais ampla, meio que um todo, uma situação meio que holística, né? Já o mesmerismo, ele já vai concentrar, opa, vamos utilizar então esse poder, tudo isso daí, para a cura. Vamos focar mais na questão da cura, porque com certeza o magnetismo envolve muito mais coisa do que a cura propriamente dita individualizada. Então, o mesmerismo serve justamente para isso. Vamos utilizar na cura, vamos botar, focar no tratamento daquilo que porventura está precisando de um acerto no nosso organismo. Objetivo do magnetismo: equilibrar as energias do corpo, promovendo a saúde física, emocional e espiritual. Uma prática mais holística, mais ampla, maior, todo. Mesmerismo foca na cura de doenças específicas através da manipulação desse fluido magnético e da sugestão, muitas vezes visando resultados imediatos. Então o negócio é mais pé no chão, mais individualizado. Para falar da figura do médium de cura e do magnetizador. Levi, mas como é? Os dois é a mesma coisa? Não é? Não é tão simples assim. Mesmo Kardec, quando foi escrever, olha que ele começou, porque Kardec foi um grande magnetizador. A ciência magnética de estudar a energia e tal, isso ele já fazia. Ele foi 35 anos magnetizador. Até que ele começou a perceber que, além daquela energia, tinha mais alguma coisa por detrás daquilo que não se percebia. Daí que começou, né? Mesa girante e tal, aquelas coisas todas. O que mais que está por trás disso? E aí que veio através da espiritualidade, vai pergunta, começou a conversar com os médios e começaram a vir as informações, e veio lá o livro dos espíritos, e justamente aí que passou a compreender que realmente tinha algo mais além do mero magnetismo, né? Então, a ação magnética precede a mediunidade. A mediunidade começou a ser escrita, falada, tal, por Kardec, mas antes já havia tudo isso. Faltava justamente a codificação, a compreensão do que estava acontecendo. Ora, é de se notar que todos os magnetistas são espíritas. Ora, é de se notar que se nem todos os magnetistas são espíritas, todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Por quê? Ele pode ser um magnetizador e não ter religião. Porque ele vai manipular as energias, sem nenhum problema. Não é da essência do magnetismo a religião. Por outro lado, nós que compreendemos que, além do magnetismo, ainda tem a influência espiritual. Então não tem como a gente, eu sou espírita, mas não acredito em magnetismo. Não. E essa ligação existe, e mesmo nas perguntas, você pega lá Dom 175, tal, no livro dos Espíritos, tal, você começa a ver, fica aquelas dúvidas, certo? Mas uma coisa é certa, tudo é para o bem, e não tem como descartar o magnetismo, que é a base. Mas temos que pensar também daí na influência espiritual. Algumas diferenças entre o magnetizador, vamos pensar Kardec antes de começar a escrever sobre o espiritismo, e o médium de cura, aquele que utiliza a energia para justamente fazer aqueles tratamentos. Uma delas, a naturalidade do poder magnético. No médium curador, a faculdade é espontânea, muitas vezes desconhecida pelo próprio médium. O médium não tem a escolha se quer ou não ter essa aptidão, e é isso que caracteriza a mediunidade natural. Tem gente que faz o bem, pratica o bem, tal, não sabe o que está acontecendo, nunca estudou mediunidade, nunca ouviu falar em magnetismo, mas você vê que a pessoa, um verdadeiro médium, fala tal, sem compreender muito. Vive o fenômeno sem compreender do que realmente se trata. Já o magnetizador, a faculdade é desenvolvida conforme a sua vontade.
a sua força magnética pessoal, os seus estudos, os procedimentos utilizados pela ciência magnética de maneira metódica e regular. Então ele vai atrás do magnetizador. Ele quer estudar, ele quer aprender, ele tem essa opção. Ele quer botar em prática aquilo. Ele vai desenvolver. E para isso tem a ciência magnética, que ele vai estudar, vai aprender a compreender com os protocolos e por aí vai. Não é aquela coisa inata, como seria no caso do médium de cura. A origem dos fluidos que são emitidos. Também para diferenciar um do outro. O médium curador emite pouco do seu próprio fluido. Ele sente a corrente do fluido estranho que penetra e para o qual serve de condutor. E é com esse fluido espiritual que ele magnetiza. Já o magnetizador magnetiza com o seu próprio fluido. No médium curador se caracteriza o magnetismo espiritual e distingue do magnetismo animal experimentado pelo magnetizador. O primeiro vem dos espíritos, o outro do homem. É importante ter essa diferenciação pelo seguinte: o magnetizador, Kardec antes, desconhecendo a existência do espírito, ele praticava aquele fluido que ele estava trabalhando, certo? Praticamente é só animal, estava ali. A partir do momento que começou a estudar, opa, mediunidade de cura, tem espírito aqui também. Enquanto ele estava magnetizando antes de conhecer tudo, era a energia dele que ele depositava ali. Ele descarregava a própria energia. Isso, com certeza, causava uma maior fadiga. Ele estava doando da energia vital dele como pessoa, como animal, como homem, para aquela pessoa quando ela estava desenvolvendo. Já passado como médium agora, puxa vida, a energia, além dessa que eu tenho, mas não é minha, e no mundo espiritual, que será canalizado por mim, como médium, que sou intermediador disso, e que vai descarregar ali. O meu cansaço, a minha fadiga será um pouco menor. Por quê? Porque eu serei um mero condutor dessa energia que virá também. Então, a maior parte das energias que serão utilizadas no tratamento, elas vêm do mundo espiritual. Então, essa diferença também entre o magnetizador e o médium de cura. A qualidade dos fluidos. Consequência disso. O magnetizador, que só tem ele sem o contato com o mundo espiritual, mas da energia dele. Puxa vida, nós estamos encarnados. Estou encarnado porque eu sou imperfeito. Então, eu não sou aquele espiritão, não sou aquela pessoa linda e maravilhosa. Tenho meus vícios, meus defeitos, e é desse corpo físico com seus defeitos que eu vou estar doando. Eu vou doar aquilo que eu tenho. Dependendo dos meus problemas, dos meus pensamentos, tal, aquilo que eu for doar será contaminado também. Então, o fluido que é dado nessa circunstância tem seu valor? Tem. Tem o seu potencial? Tem. Imagine que seria uma fonte de energia fornecendo um X nível de energia, mas fornecendo energia. Já o médium de cura, essa energia está vindo lá de cima. Espiritualidade, espíritos superiores, benfeitores. Com certeza mais evoluídos, mais limpos das vicissitudes desse corpo físico. E mesmo essa energia passando por mim, esse corpo que não é lá aquelas coisas, com certeza o potencial dele é maior do que seria se não tivesse, se fosse só o magnetismo. Então, o potencial desse fluido, a limpeza desse fluido, ela acaba sendo maior do que seria só com o magnetizador. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de uma pureza absoluta, razão pela qual a sua ação curativa é lenta, por vezes nula, outras vezes até nociva. Kardec falou. Porque ele pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Somente nos espíritos superiores, o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Logo, como os médios curadores são condutores dos fluidos dos bons espíritos, os fluidos que transmitem são mais depurados, benfazejos,
produzindo uma ação curativa mais imediata, muitas vezes até mesmo instantânea. Então, até por conta de ser mais puro, então tem mais potência. Isso vai levar, então, a outra diferença, que é a velocidade da ação curativa. O tratamento só pelo magnetismo funciona, ok, só que ele é mais lento, então demanda um tratamento um tempo mais longo de cura. Sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes longo. Gastando seu próprio fluido, o magnetizador se esgota e se afadiga, pois dá o seu próprio elemento vital. Por isso ele deve, de vez em quando, recuperar suas forças. Já o fluido espiritual, mais poderoso em razão de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e por vezes quase instantâneos. Não sendo o fluido do magnetizador, disso resulta que a fadiga é quase nula. Então, o médium de cura ele se cansa menos do que o magnetizador. O desgaste do magnetizador acaba sendo maior. O passe é uma forma de assistência espiritual na qual um médium ou trabalhador espiritual canaliza energias para outra pessoa, com o objetivo de promover equilíbrio, cura e harmonização espiritual. Então, é como que essa energia, como que esse fluido vai, de alguma forma, ser aplicado numa pessoa, no espírito, justamente através do passe. E como que é o passe ali? Se ele parar para pensar, Evangelho de Marcos, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-no instrumento da divina misericórdia. Então veja que o passe, olha lá, a forma de canalizar essa energia, a forma de utilizar, e aqui passar rapidamente uma experiência dos mentores, né, que com o tempo me escolheram, permitiram que eu trabalhasse com eles. Quando, por exemplo, o pai Joaquim, na orientação, a hora que ele vai dar o passe, que ele vai canalizar a energia, uma vez eu até duvidei como que ele conversa, como que ele vai dar esse passe, e tinha que a pessoa deveria ter trazido folhas de louro. E durante ali não tinha folha de louro. Pensei, eu, Levi, e agora sem folha de louro? Como é que vai ser? E lá vai pai Joaquim, com a mão assim, simplesmente fez assim. Nunca vi uma ramagem de louro imensa. E começou na pessoa, fazer aquela limpeza assim, aplicando aquilo ali. No caso, o pai Joaquim ele gosta de utilizar as folhas. A canalização que o caboclo rompe-mato faz, que ele usa as energias, os raios da natureza, quem já viu, durante a pessoa está, o paciente está deitado, ele é forte, não dá risada, serião de tudo. Ele coloca assim, pega as mãos, tem as nuvens, aqueles raios nas nuvens, gruda as nuvens assim, os vários raios ele gruda, junta, aqueles vários raios vai juntando, literalmente forma um fecho, e ele vai dirigindo no local do paciente onde está com o problema. E terminado, é uma força
absurda que faz para segurar. Segura o tamanho que seria um eucalipto segurando e vai aplicando. E depois que termina de aplicar, como se tivesse dissipado, né, ainda faz assim como se tivesse não chovendo, mas caindo pétalas, seja lá o que for, as estrelinhas que caem para amenizar. Doutor Antônio, a cirurgia que ele faz, o paciente está deitado, ele chega, como se fosse colocar a mão embaixo do paciente e levanta, coisa assim, dos 30 centímetros. O suficiente para ficar o corpo do paciente e o corpo espiritual, que é uma réplica clara. E aí, nessa réplica clara, dá para ver onde que a energia não está legal, e aí ele vai fazer a cirurgia. Ele opera assim, entendeu? Fica por cima, pegando os objetos que vai se materializando, tirando parte do fígado, não sei o que lá, do intestino, ou na cabeça, visualizando o cérebro, os rainhos, tudo que tem direito. E depois que ele opera, encaixa de novo em cima do corpo. Imagine se você quebra o braço, você faz a tala e encaixa para manter ali. Então, aquele problema de saúde espiritual que a pessoa teve, que descarregou, que afetou o rim, ao levantar, o rim aqui estava destacado. É tratado o rim, ele é recuperado, e ao encaixar esse rim recuperado, encaixa de novo no corpo físico, levando energia boa para aquele rim que estava com problema. Aí encaixa, e depois que encaixa, ainda tem uma outra limpeza, que ele vai fazendo movimentos assim. Imagina aqueles movimentos de molécula que vê aquele que fica girando, que envolve o corpo inteiro. E depois que faz isso, enquanto ainda está envolto, começa a ser umas bolinhas pretas assim, que são coisas não boas que tinha naquele organismo, tirando para como se fosse fazer uma asepsia naquilo que foi feito. O grandão, né, como eu chamo, porque ele não tem nome, né? Só tem altura, uns 2,5 metros mais ou menos. 3 dedinhos, não fala sério de tudo, mas pensa legal, bonzinho. Ele aponta para a pessoa, não interessa se a pessoa está deitada, se está de canto, se está em pé, ou até mesmo se está encarnada. Porque ele também, ele, como se fosse com a mão, ele escaneia em volta do organismo. A hora que fecha o scanner, aparece uma sombra que vai o branco que está o ideal e o preto que seria o que estaria ruim. Nunca teve só o branco, nunca teve só o preto, é um cinza que varia. Daí, nesse corpo, a hora que fecha, ele descarrega uma energia que vai clareando. Por vezes ele necessita de energia e percebe que realmente não é nele. Ele levanta com o outro braço, dá para perceber uma energia que vem, passa assim, até carregar de novo. Então, cada um, de alguma forma, eles utilizam de cada um do seu jeito a energia para canalizar e para aplicar, né? Então, isso realmente é uma coisa interessante nesses momentos. O passe não é unicamente uma transfusão de energias anímicas. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Realmente, mais do que nunca, é o equilíbrio, né? Não é mais, André Luiz? Algumas espécies de passe. Como a gente já viu, passe magnético. Nesse tipo de passe, o médium utiliza sua própria energia vital para revitalizar o paciente. É uma transmissão de energias físicas através do contato com o perispírito. O espiritual, no passe espiritual, os espíritos, atuando como intermediários, utilizam seus próprios fluidos para auxiliar o paciente. O médium serve como canal, mas não doa sua própria energia. E o mais ligado a nós, passe misto ou magnético espiritual. É uma combinação dos dois tipos anteriores, onde tanto o médium doa sua energia vital, quanto a espiritualidade superior intervém com seus fluidos. É o tipo de passe mais comumente aplicado em centros espíritas. Daí a importância da presença física também do fluido animal para potencializar. Algumas espécies de passe, de energização, fundamento.
Este passo envolve a irradiação de energia através da imposição de mãos ou à distância. O passista canaliza suas energias para o assistido, buscando revitalizar suas forças. Realmente, aquela sensação de fraqueza que a gente tem, aquela sensação às vezes de impotência por conta de algum problema, de algum transtorno que está passando, de algo sem solução, que isso está muito ligado com depressão, ansiedade, uma situação que a pessoa não consegue sair, ela está precisando tomar aquela carga, aquele ânimo que precisa. Objetivo: reforçar a saúde física e espiritual, ajudando o assistido a recuperar seu equilíbrio energético. É um tipo de passe que pode ser utilizado em situações de fraqueza ou cansaço extremo. Passe de harmonização. A gente não precisa estar tudo desgrenhado para buscar um passe, né? Tem gente que espera, tem gente que compra sapato, nunca engraxa o sapato, dali pouco tempo o sapato está de um jeito, pega e joga fora. Se tomasse cuidado, engraxasse constantemente, engraxasse até em dia de chuva, que é o melhor dia para engraxar o sapato, que é para proteger da água, se tivesse tomado conta, não perderia tanto. Poxa vida, a gente não precisa deixar descambar a coisa. Temos que já nos preparar para não deixar chegar no pior. Esse passe busca restaurar a harmonia emocional e mental do assistido. O passista utiliza sua intuição e sensibilidade para identificar as áreas que precisam de atenção. O objetivo? Promover a serenidade e o equilíbrio emocional, ajudando o assistido a lidar com estresse e ansiedade no dia a dia. A gente imagina que o passe também seja só aquele momento que a pessoa está sentada, agora vamos tomar um passe. O atendimento fraterno acaba sendo um passe que é dado. A música, mais de uma vez em Mentores, na musicalidade, com a Valda e depois também com o Seba, orientação, no caso específico da Valda, a música, a espiritualidade deposita aquela energia que vai pelo instrumento e junto com a sonoridade ela vai. Porque naquele momento que a pessoa está ouvindo, ela está aberta para receber. Vai, arrepia tudo. E nessa hora que vem realmente a energia. Então, a energia transmitida pela música, certo? É maravilhosa. Quem que não às vezes está nervoso coloca aquela música que não tem como. Quem que pode estar nervoso que lá escuta uma Ave Maria cantada? Nossa Senhora. Então a música, ela também tem isso. Então o passe, temos que ter em mente que existe, é lógico, junto com o magnetismo, aquela situação, mas no atendimento fraterno, a gente vai identificando, vai interpretando, vai intuindo, vai orientando, e às vezes a pessoa termina o atendimento fraterno, às vezes o atendimento curto, mas ela sai aliviada, porque ela recebeu essa energia de alguma forma, tá? Quer ser mais tranquila. Aquilo que ela buscou. Objetivo: promover a serenidade e o equilíbrio emocional, ajudando o assistido a lidar com os estresses e ansiedade do dia a dia. Passe de cura, porque a gente gosta assim, que a gente quer, pudesse falar, levanta e anda e vê ali imediato, uhul! Nem sempre é assim, né? E às vezes a gente toma cada invertido. Uma vez, no atendimento do doutor Antônio, doutor Antônio, não sei se foi o doutor Antônio ou Caboclo, foi o doutor Antônio. A mulher estava na cadeira de roda. E o doutor Antônio falou: por que que está sentada? Por que não anda? Porque aparentemente não tinha nada na perna. Ela falou que tinha tirado o fêmur e tal, e que realmente seria impossível ficar em pé. Eu acompanhando mentalmente, falei: e agora, doutor Antônio? Né? Sai dessa. Aí o doutor Antônio simplesmente disse: o seu espírito, efetivamente, não depende desse corpo. No mundo espiritual, você não necessita dessa perna, desse braço, dessa visão. Pelo contrário, você tem muito mais liberdade. Você vai para qualquer lugar sem depender disso. Para aqueles que não veem aqui, no mundo espiritual, enxerga tudo. Então, agora você está limitado, isso, mas isso vai te fazer a
aqui. Se você estivesse andando, você ia passar daqui até ali e não ia perceber as coisas. Como você vai ter que ir mais lenta, você vai perceber a beleza do quadro, vai perceber a beleza da flor, vai perceber o caminho, coisas que você não perceberia se estivesse andando. Então a gente está com o corpo necessário para aprender as coisas e para admirar as coisas como tem que ser. Daí toca eu ficar mente quietinha, tal, não vou falar mais nada com ele. Passei da fase de discutir com os meus mentores. Fundamento. Embora não substitua a medicina convencional, o passe de cura é uma prática que busca auxiliar no processo de recuperação de doenças. Ele se baseia na crença de que a energia espiritual pode ajudar e acelerar a cura. O objetivo: estimular a autocura do organismo, proporcionando um suporte energético que completa o tratamento médico. Dia desse tive a oportunidade de um atendimento, os dois opostos. Uma paciente, uma assistida, que insistia em dizer que tinha câncer. E ela ia em vários médicos e eles não estavam conseguindo localizar onde estava o câncer dela. Com certeza ela não tinha câncer, mas ela insistia em querer ter. E isso era um problema, porque você acaba carregando aquela energia e se conforme for, vai somatizar em algum problema e acaba tendo. Não que fosse ter, mas porque ela literalmente está querendo ter. Por outro lado, na sequência já vem um outro paciente que tinha câncer. Mas ele falava, estou passando por isso, por meu aprimoramento, e vou ser curado. Já estou sendo curado, porque eu estou melhorando a minha forma de viver. Olha o oposto, e foi interessante, foi um na sequência do outro, o quanto que a mente nossa é envolvida na cura. O quanto que o paciente também tem que desejar curar. Por isso que não basta também fazer o tratamento da cura, como a gente vê aqui, né? Vir na segunda-feira fazer o tratamento. Porque ali é aquele momento, mas tem um aprendizado, o estudo, a palestra, o evangelho, tem todo um tratamento que precisa ser feito também. Para aí sim acontecer a verdadeira cura. Porque senão, se você só cura a parte física e não cura espiritual, aí é o que dizem? O câncer anda. Então o que acontece? Aquela pessoa que tinha problema de não gostar, ódio do filho, violento. Aquela energia ruim acaba descarregando que tinha problema no fígado. Eis que tá ruim o fígado, tal, tira um taio do fígado lá, pensando que ia resolver. Tira toda a célula cancerígena, tira um rim que seja. Vai ver, agora está na ponta do pulmão, ou está não sei onde, andou, não é que andou. Aquilo que estava dando a energia negativa que tinha descarregado naquela falhazinha do DNA, agora foi para outro lugar, porque vai atacar nos nossos pontos fracos. É hereditário, sim, é hereditário os pontinhos fracos, mas o nosso livre-arbítrio que vai dizer se vai ser atacado ou não. E uma vez curado o espírito, aquela energia ruim que estava sendo gerada, que estava descarregando ali onde estava o câncer, com certeza até isso pode ser curado também, porque agora aquela energia nova vai combater e vamos alcançar a cura também do câncer. Passo coletivo. Realizado em grupo, este passo é uma forma de potencializar as energias, onde um ou mais passistas irradiam fluidos para todos os presentes. A união de intenções e energia cria um ambiente propício para a cura. É interessante o passe coletivo e mais do que nunca, né? Como todos acompanham, está aqui nas costas. A felicidade de um é a felicidade de todos. Se cada um que entrasse nesse salão senta, imagina, a Suzel está aqui. Se ela pensasse só nela, fosse egoísta, eu quero a cura, quero saúde, se ela pensasse só nela, a energia dela já debilitada, tentando fortalecer ela mesma. Seria uma situação. Se cada um fosse egoísta e pensasse a mesma coisa. Mas não, se ela chegar, mesmo com as forças que ela está, que não está tão boa, ela chega e fala: eu quero que cada um que vem aqui atinja e tenha a sua saúde.
Quero que Carlos tenha, quero que Mada tenha, quero que Armando tenha, quero que todo mundo tenha. Cada um quero que tenha. Cada um que tiver vai estar recebendo a energia dela. Carlos vai receber a dela, também vai desejar. Então, com isso, se cada um desejar o bem-estar de cada um do outro, você vai estar recebendo energia boa de um, de dois, de três, de 200. Vão estar recebendo. Isso, aí você potencializa. Se a gente pensasse no próximo e desejasse efetivamente o bem do próximo, se todo mundo desejasse o bem do próximo, estaria bem. Mas cada um egoisticamente, às vezes, pensa no seu próprio bem e esquece do próximo. Cada um que se vire. Aí, com certeza, você não vai acompanhar a felicidade e você não vai evoluir. Depois não adianta reclamar a hora que desembarcar o voucher Kiron. Né? Kiron acha que não deve ser bom isso daqui. Agora, depois de Kiron, qual que é a outra mesmo? Agora é no Nibiru, Nibiru. Então, pronto, agora já tem a segunda opção. Imagina, Kiron vai virar executiva, Nibiru vai ser econômica. Então, passo coletivo, objetivo, beneficiar a coletividade, promovendo um sentimento de paz e amor entre os participantes, além de fortalecer o vínculo espiritual. Passo intuitivo. A intuição do passista desempenha um papel crucial neste tipo de passe. Ele se conecta com as necessidades do assistido, adaptando sua abordagem conforme a situação. Objetivo: oferecer um atendimento personalizado, onde o passista pode direcionar a energia de forma mais eficaz, ajudando o assistido em suas especificidades. É a recomendação nossa quando vai atender o paciente. Qual o seu nome? O que está acontecendo? Onde é que está doendo? Onde é que está pegando? Já vamos concentrar nisso daí. Para direcionar, se você já sabe o que está doendo. Uma coisa é você chegar no hospital, para quem já teve cólica renal, você chega, está doendo. No hospital, o pessoal fala, tá tudo doendo. Se você chegar, estou com cólica renal, quero Buscopan na veia. Opa, aí é outra história. Já sabe que é cólica renal. Quando você já chega para o tratamento, já identifica, já orienta, com certeza a concentração, não se perde energia com outra coisa, não se fica com a energia dispersada. O passe dispersivo ou de limpeza, as energias do corpo, fundamento. As energias do corpo e do ambiente podem ser influenciadas por emoções, pensamentos e experiências negativas. Essa prática busca restaurar o equilíbrio energético, promovendo a saúde física, emocional e espiritual. Então, como a gente já tinha falado, no dia a dia, numa casa espírita, no tratamento, ninguém vai no hospital dizendo que está bem de saúde. Vai porque está precisando. Geralmente, na casa espírita, a pessoa vê que está precisando. E essa carência, essa necessidade dela, essa energia negativa dela, que nós vamos tratar, cuidar, administrar, mas ela não pode passar e, aspas, nos contaminar. Né? Nós temos que ter nossas proteções, temos que ter nossas orações, temos que nos preocupar que, ao final daquele atendimento, para que aquela energia não boa, que ela realmente não fique conosco. E aí cada um acaba tendo lá suas orientações. Eu mesmo, dos trabalhos de segunda-feira, do pai Joaquim, quando vou embora, o galinho de arru, o galinho de alecrim, que ele utiliza, levo no bolso, que na hora que eu chego em casa, eu vou tomar um banho, antes de entrar embaixo d'água, daí faz uma prece com aquele galinho de alecrim. Aquele galinho de alecrim, na hora que passa assim, lavando assim, tirando qualquer tipo de energia não boa, arrepia tudo. Uma coisa assim, para livrar das energias não boas. Ele toma banho normal, mas temos que ter isso daí. Aquele questão, eu falei, da maca, terminou de uma paciente, acabou de atender, saiu, estou passando álcool. O álcool para limpar fisicamente é aquilo, mas espiritualmente impressa que as energias desse paciente não passem para o próximo. Isso é importante, isso é importante. O objetivo, já está finalizando, a prática visa liberar tensões e energias indesejadas acumuladas, ajudar a revitalizar o corpo e a mente, proporcionando uma sensação de leveza e renovação.
auxiliar na recuperação de doenças e no fortalecimento do sistema imunológico. Passe à distância. Poxa vida, estamos falando desse fluido universal. Não tem distância, não tem tempo. A gente pensa, está lá. A gente imagina, está lá. No fundo, a gente está lá e não sabe. Sempre. O passe à distância é fundamentado em princípios de energia e vibração, que sustentam a ideia de que a energia pode ser transmitida entre indivíduos, independentemente da distância física que os separa. Os fundamentos incluem energia vital, a crença de que todos os seres vivos possuem uma energia vital que pode ser manipulada, promover a cura e bem-estar. Interconexão, a noção de que todos estamos interconectados em um nível energético, permitindo que a energia flua de uma pessoa para outra, mesmo à distância. A intenção do praticante é fundamental. A concentração e o foco na cura do receptor são considerados essenciais para a eficácia do passe. Por vezes, no passe à distância de segunda-feira, na cura, dependendo do mentor que está ali, às vezes está emanando o passe à distância, às vezes dá para perceber o paciente na cama no hospital, dá para perceber a criança que está na cama, o pai, aqueles que estão recebendo, assim, os encarcerados, sei lá quem for. É uma coisa instantânea. O objetivo do passe à distância: cura física e emocional, promover a recuperação de doenças, alívio de dores, tratamento de questões emocionais, como estresse e ansiedade. Equilíbrio energético, ajudar a restaurar o equilíbrio energético do corpo, que pode ser afetado por traumas, estresse ou doenças. Apoio espiritual, proporciona suporte espiritual, ajudando os indivíduos a se sentirem mais conectados e centrados. A gente sempre recomenda, não deu para vir no centro, não deu para participar? No horário, feche os olhos, senta, um copo d'água do lado, acompanhe em prece. Grande a probabilidade do corpo físico dormir e do espírito passar e acompanhar. Não é porque fisicamente não nos é possível estar presente que não significa que espiritualmente a gente não possa se fazer presente. Quantas vezes no horário do passe de sábado à noite, naquele, você pode não estar aqui, pumba, olha no relógio e hora do passe, exatamente. Por quê? Porque está sendo mantida a conexão. Facilitação de processos de autocura, ou seja, estimula a capacidade natural do corpo de se curar, promovendo um estado de relaxamento e bem-estar. Conexão e compaixão, pois fomenta um senso de conexão e compaixão entre as pessoas, reformando a ideia de que podemos ajudar uns aos outros, mesmo à distância, e tira aquela ideia de que a gente está só. E já finalizando, um pouco das diferenças entre os passes espíritas e outras modalidades de cura que também funcionam com imposição de mãos. As práticas de cura pela imposição de mãos, como o passe espírita, reiki e jorei, compartilham a intenção de promover a cura e bem-estar, mas diferem em seus fundamentos, métodos e filosofias. Abaixo algumas das principais. Fundamento filosófico e espiritual. O passe espírita, baseado na doutrina espírita, que se fundamenta nos ensinamentos trazidos por Kardec. Envolve a crença da reencarnação, na evolução espiritual e na comunicação dos espíritos. É visto como uma forma de transmissão de energia espiritual para auxiliar a cura física e emocional. O Reiki, originado no Japão. O Reiki é uma prática que se baseia na ideia de que existe uma energia vital universal que pode ser canalizada. Não está ligado a uma religião específica, embora tenha raízes em tradições espirituais orientais. A prática é centrada na ideia de que a energia flui através do praticante para o receptor, promovendo relaxamento e cura. Jorei, uma prática espiritual originada no Japão, associada ao movimento Seishonoye, que também acredita na energia universal. O Jorei é visto como uma forma de purificação espiritual, onde a energia é canalizada para remover impurezas e promover a saúde. Enfatiza a conexão com a divindade
e a importância da fé. Com relação à prática em si, o passe espírita, realizado em ambientes e centros espíritas, geralmente após uma prece ou meditação, até por conta da espiritualidade que também está presente com as suas equipes. O praticante, que é o passista, utiliza as mãos para transmitir energia, muitas vezes sem contato físico direto. A intenção é elevar a vibração do receptor e promover a harmonização espiritual. No Reiki, o praticante é treinado em níveis que o habilitam a canalizar a energia. A técnica pode envolver toques leves e a imposição de mãos em áreas específicas do corpo. O reiki pode ser aplicado à distância, utilizando também a intenção do praticante para enviar a energia. Jorei. O praticante utiliza a imposição de mãos, geralmente em um ambiente tranquilo, e pode incluir orações específicas. Foca na purificação e na limpeza espiritual do receptor, promovendo um estado de paz e harmonia. Os objetivos esperados por cada um deles, passe espírita, almeja não apenas a cura física, mas também um alívio de sofrimentos emocionais e espirituais. Acredita-se que a cura é uma parte do progresso espiritual. No Reiki, foca na redução do estresse, promoção do relaxamento e estimulação do processo natural de cura do corpo. O Reiki é frequentemente usado como complemento a tratamentos médicos, mas não substitui a medicina convencional também. O Jorei tem como objetivo a purificação e a promoção da saúde integral, tanto física quanto espiritual. Busca também a transformação e a elevação espiritual do indivíduo, além da cura de doenças. Como eu disse, longe de esgotar a matéria, é mais no sentido de despertar o interesse, servir de aperitivo. Puxa vida, tanta coisa que eu posso ler, estudar. Nessa apresentação aqui, acabei apagando o slide com a bibliografia, mas depois vou colocar também. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Você começa a ver uma coisa sobre passe, daí você vê essa palavra, você vê atrás daquela palavra, tem 2 livros, 3, não sei o que lá, e está falando, meu Deus do céu. Daí você vai, não tenham pressa. Cada um no seu tempo. Tá? Só que aquela velha história, podendo dedicar o nosso tempo para a coisa que realmente a gente vai levar, de uma frase, ontem, não era nem de obra espírita, Manuel Garcia Vaz, quando eu percebi, quando eu descobri que eu só levarei desse mundo aquilo que realmente eu vivi e não aquilo que eu tenho, eu passei a vivenciar somente aquilo que eu for levar. Ou seja, vamos dar valor para aquilo que a gente vai levar. Vamos dedicar nosso tempo para aproveitar, justamente, adquirir esse conhecimento, isso daí. E daí você começa a perceber, puxa vida, vou perder tempo com essas outras coisas que às vezes realmente não vai levar nada, só vai dispersar energia. Então, que sirva para apetecer, para despertar o interesse, né, nesse tema, como eu disse, longe de esgotar. E não importa a forma que vai estudar, se vai ser pela internet, livros, doutrina, vamos adquirir conhecimento. É sempre bom. Gratidão, espiritualidade, pela oportunidade, pelo aprendizado, pelo muito que eu aprendi. Que tudo isso, de alguma forma, possa contribuir para a minha evolução, para a evolução de cada um que possa, porventura, ler e acompanhar isso daí. Obrigado. Não abri para perguntas, né? Mas não precisa perguntar, não. Se perguntar, tem os mentores encarnados aqui também, com certeza irão ajudar. Mas vamos lá, vamos trocar figurinha, né? As experiências, eu acho interessante nessa parte de cura. Não, acho que eu... Ele quer fazer perguntas? Tem alguma dúvida em relação a alguma coisa? Vou falar. O Paulo? Alguém? Para cada pergunta que fizer, vai levar 2 perguntas de resposta. Então, isso é. Nós podemos fazer passe nos animais, nas plantas, o que mais que a gente pode utilizar?
o passe assim no dia a dia. Vamos pensar o seguinte: o passe é a utilização desse fluido universal que está em tudo. Não está só nas pessoas, não utiliza só para nós. Nos animais, nas plantas, aquela plantinha que às vezes não está boa. E um amigo, uma vez, a planta, ele chegou na roseira da casa dele, as formigas estavam comendo a planta. Chegou e falou: não quero matar ninguém. A planta tem a finalidade dela que é necessária, tal. Formiga, vamos para outro lugar, não fica aqui. Sabe? Não há necessidade de ter esse mato, é necessário. E não fez nada. Dali meia hora a formiga não estava mais lá. Eu tive a oportunidade de fazer isso uma vez no apartamento. Também. Você chega uma situação. A única coisa que até agora ainda não consegui perdoar, aí faz parte da imperfeição, é a barata. Tá, então barata ainda não consegui, tipo assim, por que deixar vivo? Ainda para evoluir. Não, barata não tem história. Mas de modo geral, a energia está aí para ser canalizada em tudo. Certo? Ela é muito útil e quanto mais a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Imagina daqui uns anos, como eu estava conversando com o Ricardo esses dias, né? Agora há pouco, daqui a alguns anos, provavelmente 2050, a gente vai estar conversando do lado de lá, do lado espiritual. Daqui aproximadamente em 2050, até que está pouco, 25 anos. Então eu falei para ele, nós vamos estar do lado de lá dando aula aqui. Fico imaginando vocês aí no Centro Irmão José. Primeira palestra que eu dei sobre esse assunto foi em 2025, eu estava aí ainda com vocês. Agora estamos do lado de cá. Espero que esteja um ambiente ameno ali, que não esteja tão quente de onde eu estiver transmitindo. Mas provavelmente a ideia é que seja, né, com asinha e tudo, se Deus quiser, né? Então, é, isso daí vai ser possível, com certeza. Vai ter essas transformação e evolução de toda essa energia vital que está aí. Tudo acaba sendo transformado. Então, puxa vida, através dos médios de cura, a gente canaliza isso para curar. Por que não para crescer, para aprender, para mentalizar? Por que eu não utilizar essa energia para eu me concentrar, para estudar, para fazer alguma coisa? Por que não canalizar essa energia para eu desejar o bem de alguém? E vai de como você trabalhar. Da mesma forma como a gente mencionou aqui, né? Eu vou desejar o bem dos outros, se todo mundo desejar o meu bem, também eu vou ficar bem. Ótimo. Às vezes alguém chega, estou desempregado, eu quero emprego para mim. Você está sendo egoísta um pouco. E se você mentalizar, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, em algum lugar eu sei que tem alguém que está precisando dessa minha qualificação, desse meu trabalho. Eu vou ser a felicidade desse alguém. Que esse alguém, de alguma forma, cruze pelo meu caminho para que eu possa exercer. Eu não quero uma coisa para mim, eu quero ser a felicidade de alguém. Aquela pessoa que está sozinha, solteirona, não acha ninguém, pelo amor de Deus, tal. Você que é egoísta, você quer alguém para você. Ao invés de você querer alguém para te deixar feliz, por que não você se colocar à disposição para ser a felicidade de alguém? Muda a visão. Ao invés de você, no seu negócio, você está fazendo comida, você está fazendo doce, morango do amor. Meu Deus do céu. Você está fazendo morango do amor, tá? Então você está fazendo isso. Ao invés de você pensar, isso tem que ser vendido porque eu quero ganhar dinheiro. Não. Vou depositar amor aqui, porque quem pegar esse morango com certeza vai estar feliz, vai estar contente, ele vai levar isso daqui e vai ser feliz. Mesmo tendo que pagar 15, 20 conto no morango, mas ele vai ser feliz, né? A gente percebe aqui, quando a gente está fazendo a sopa, que você está ali mexendo, certo? Está simplesmente mexendo? Não, você está ali mentalizando, está depositando amor ali, que aquela sopa, que todo aquele que for tomar daquela sopa seja feliz, que acalme os ânimos, que consiga tal. Você está depositando essa energia, você está tirando. Então, essa energia está aí, de graça. Vamos canalizar para coisas boas. Com certeza a espiritualidade está, opa, joia, vamos fazer isso. Né? Então, o passe é uma das formas de fazer isso. É que você se concentra, opa, se eu me concentro com essa energia, tá, ok. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então,
É com a criança, é com o cachorro, é com a planta, é com uma coletividade, é com o planeta, em tudo. Alguma questão aí? Estão tímidos hoje? E agora, Não. melhor foi a formiga. E eu, ouvindo o Levi aqui, a gente estava comentando que em 2050 existe uma previsão do Chico Xavier de que nós teremos um aparelho por volta de 2050, nunca é uma previsão exata, né, em termos de tempo, mas ele dizia que nós podemos ter um aparelho como se fosse a televisão, onde a gente pode entrar em contato com o plano espiritual, vendo, ouvindo, né? E a gente estava comentando, de repente a gente vai estar do outro lado, mas a gente pode falar com o pessoal aqui na casa do irmão José, olha, eu já dei essa aula lá, estou assistindo vocês dando aula aí, né? Se quiserem, a gente faz uma aula online. Online, né? Exatamente. Mas ouvindo você falando, Levi, assim, foi uma aula excelente, principalmente com a sua experiência prática, né, de cura, que é muito bacana a gente saber esse outro lado de como funciona com os mentores, é muito bacana isso. E a gente pensa o seguinte, nós só temos doença, né, no nosso planeta para fazer com que a gente seja mais caridoso conosco mesmo e com o próximo, né? Sim, As doenças só existem e todas essas distorções do espírito, do equilíbrio, da bondade, justamente para nos ensinar isso que você bem falou, né? De nos aprendemos a doar ao próximo, a, a desejar que o próximo esteja melhor, esteja bem, como é o passe à distância. Então, hoje eu entendo por que nós temos doenças, para nos motivar a que sejamos curadores de nós mesmos e dos sim, outros, né? sim. Então, esse é um grande aprendizado que você trouxe aí. E agradeço a sua aula excelente. Foi uma noite maravilhosa aqui de aprendizado. Que bom, que bom. Muito bom. Então, não tendo nenhuma questão ali no online também, que eu não vi ninguém perguntar, a gente vai finalizando por aqui. Podemos finalizar? Então, beleza. Boa noite, gente. Tudo de bom aí a todos do online. E finalizando por aqui também essa nossa aula número 11. Então, até semana que vem.